A movimentação dos gráficos é regido por liquidez. See the liquids or be the liquids. Uma frase dentro do Smart Money que escreve veja liquidez ou seja liquidez. Mas para isso, antes a gente precisa saber o que é uma liquidez. Qual a diferença de suas estruturas? Qual o real segredo por trás de toda essa movimentação que te escondem as 7 chaves? Eu vou te falar tudo detalhado no vídeo de hoje. Então confere esse vídeo até o final que vamos abordar todos os conceitos, tanto teóricos quanto práticos. Mas antes já sabe, já chega marretando o seu dedo no like, pois isso é um conteúdo gratuito que vai te agregar muito valor e já compartilha com muito mais pessoas. Ao final desse vídeo eu ainda vou querer um feedback do que você achou nos comentários e sugestão para os próximos vídeos. Sem muita enrolação, bora pro gráfico. Primeiramente, a gente precisa saber onde fica localizados a liquidez e qual de fato é a interpretação entre elas. Liquidez não é nada mais do que onde ficará os stops da grande massa, ou seja, do varejo, da grande maioria das pessoas que operam de uma certa forma ou pelo menos tem uma estrutura padronizada. Essa liquidez tem diferentes formas que eu vou abordando ao decorrer desse vídeo e você vai conferindo, mas entre elas tem as mais básicas que eu vou te mostrando. Stop loss, ele sempre vai estar posicionado acima de um topo, acima de um fundo, acima de uma máxima, acima de uma mínima de uma vela. Mas, dependendo da sua estrutura, a gente vai ter mais posicionamentos de stops, porque vai ter uma indução, vai ter uma intenção ali ao varejo entrar e, consequentemente, um maior posicionamento de stop loss vai ter mais liquidez. Porque o sentido dessas liquidez e o sentido real interesse pelos institucionais, pelos grandes players de capturar esses stops é de fato para obter liquidez, é para obter disponibilidade de contraparte para eles abrirem posição. Então, se eles querem realizar uma operação de venda, há muito interesse em capturar stops compradores, né? Então todo mundo que está vendido é interessante estopar essa posição que está vendida, pois isso vai gerar uma contraparte que é a compra. No mercado financeiro, quando a gente realiza uma venda, para a gente encerrar essa posição, seja no lucro ou no prejuízo, a gente precisa realizar uma compra, tá? Então se a gente monta uma operação de venda, a gente fecha ela acima do preço que a gente vendeu a nossa compra, a gente vai ter prejuízo, obviamente, porque a gente está comprando no preço mais caro em que realizou a venda. O inverso também equivale. Então, se a gente monta uma operação de compra para a gente realizar, a gente tem que fazer uma venda. Se a gente vende ele no preço mais caro do que a gente comprou, a gente obtém lucro. Se a gente vende ele no preço mais barato do que comprou, a gente obtém prejuízo. Mas sempre para encerrar uma posição de compra, a gente precisa realizar uma venda e na venda a gente sempre precisa realizar uma compra. Então, quando os institucionais querem ter liquidez, querem ter de fato essa disponibilidade para abrir sua posição, ter contraparte, eles vão ter que pegar os stops de quem está vendido, que é o que, galera? A contraparte? Compras. Então vai ter muita compra aqui nessa determinada região de topo, essa determinada região induzida ao varejo, e aí consequentemente eles vão conseguir abrir uma grande posição de fato para o mercado despejar numa movimentação de queda. E aí essa liquidez ela é feita de diversas formas, de estruturas básicas, complexas, de liquidez da liquidez, liquidez fakes, né, movimentações ali induzidas até mesmo por estruturas institucionais, estruturas de Wyckoff, estruturas de choque. Então eu vou abordar tudo isso mais detalhado com vocês vão começar a entender o decorrer desse vídeo, tanto ainda de maneira prática, que eu preparei uma coisinha para mostrar para vocês, mas vocês vão ver só no final. Então se liga, agora que vocês entenderam mais essa questão básica modular, o porquê acontece essa liquidez e como ela acontece, vamos agora um pouco para a questão das estruturas em que elas são formadas. É sempre legal a gente entender que a partir do momento que a gente não vê uma liquidez, essa liquidez pode estar exatamente ali e por a gente não ter visto, talvez a gente possa ser essa liquidez. Então entenda que não vai ter como você evitar 100% das liquidez. Pode ter algum tipo de liquidez que você não vai conseguir visualizar e consequentemente você vai tomar um stop ali e tudo mais. Mas por você visualizar muitas liquidez de forma antecipada, você vai conseguir filtrar melhor suas operações e vai conseguir operar uma precisão e uma eficiência muito melhor, porque você vai estar entrando após manipulações. Então você vai saber o momento certo de entrar, não vai estar
entrando em outras regiões até chegar aquele trade bom. Você vai conseguir esperar com paciência aquela configuração e, consequentemente, se não tiver liquidez, você não vai entrar, que é o que eu te recomendo. Quando o mercado ele vier trabalhando na sua região lá, você quer entrar vendido aqui, mas dentro desse movimento de alta que ele está fazendo, ele não constrói nenhuma liquidez interna, que eu já vou te mostrar como diferenciar isso, não compensa você entrar nessa posição, pois aí esse movimento de topo ali que você está enxergando como resistência ou como uma order block, ele mesmo foi criado como ponto de liquidez. Então, ele superar essa região é exatamente a liquidez que está sendo necessária para os institucionais depois jogarem o preço para baixo. E aí é aquele momento que você simplesmente vê o preço, entrei aqui nessa região de venda, o preço foi só capturar o meu stop, perdeu o topo e derreteu. Por que isso aconteceu, AZ? Eu esperei um choque, eu esperei uma configuração institucional, eu esperei uma estrutura varejista. Por que isso aconteceu? Porque de fato esse movimento ele não gerou algumas induções, liquidez que a gente chama interna. Eu vou te mostrar como diferenciar. Então é sempre ideal que você visualize e procure pela liquidez ao montar suas posições. Tem muita gente que tenta dividir, né, botar cada um no lado, price action de smart money, price action de análise institucional. Galera, isso não se divide. Eu opero price action, eu opero análise gráfica, mas a questão do smart money é a visão de mercado, é a diferença da visão, da forma como você vai visualizar o mercado. Não é um operacional totalmente diferente. Claro, tem alguns conceitos, algumas técnicas ali que melhora a precisão e tudo mais, mas não é um mundo totalmente diferente. Você não precisa largar um operacional para ir para outro totalmente diferente. Não, é só mudar a sua visão, a forma como você vai enxergar as suas entradas, a forma como você vai esperar, a forma como você vai evitar algumas manipulações, alguma liquidez. E é aí que está o verdadeiro segredo, você de fato saber evitar alguns tipos de movimentos que na análise gráfica você teria tomado um stop loss ali facilmente, e ali você já começa a ver com outros olhos, que eu vou te mostrar aqui também. Então, a primeira coisa que você precisa saber é entender a diferença de liquidez interna para liquidez externa. A liquidez interna é aquela movimentação que o próprio nome já sugere. A gente tem a liquidez externa, que é nas extremidades, ela fica sempre em pontas de extremidade de movimento e contra a impulsão e a tendência. Então vamos supor que o mercado está trabalhando uma tendência de alta, tá vindo trabalhando aqui numa tendência de alta. Onde que estará a liquidez interna? Estará contra esse movimento de impulsão de alta. Então isso daqui, ó, por exemplo, é uma liquidez interna. Isso aqui é uma liquidez interna. Agora, se o mercado ele fizer nesse topo daqui uma liquidez, topos nivelados, isso aqui é uma liquidez externa. Então, aqui é interessante que se o mercado ele capturar essa liquidez interna, a gente tiver uma região de demanda aqui para contextualizar e tudo mais, ele vai posteriormente a capturar essa liquidez externa. Então a sua entrada tende a ter uma eficiência muito maior, porque a sua entrada foi após uma captura de liquidez interna e com interesse e alvo para capturar a liquidez externa. Então ela vai totalmente alinhada aos conceitos do smart money, ao conceito institucional. Isso daqui é maravilhoso. Eu vou te mostrar exemplo prático aqui para você conferir, inclusive de hoje, e você vai conferir aqui mais detalhadamente. Então preste atenção, galera. Aqui, isso aqui para você que já tem um pouco mais de conhecimento, você já visualizou que eu desenhei nada mais do que uma estrutura de reacumulação de Wyckoff, né? Você que vem acompanhando os últimos vídeos aqui do canal, mas você não precisa decorar isso, é você entender de fato que isso aqui é uma liquidez externa, isso aqui é uma liquidez interna. E se o mercado estiver trabalhando aqui numa tendência de baixa, por exemplo, aqui a gente vai ter uma liquidez interna e aqui a gente tem uma liquidez externa. Se o mercado ele faz esse tipo de movimento aqui, você pode perceber, ele já está diferente, a liquidez já está inclinada. E aqui a gente tem uma liquidez externa. Então ela fica nas extremidades. A liquidez externa fica fora. A liquidez interna não, ela já fica aqui, ó, contra o movimento. Aí ele já captura aqui. Se você buscar operações de venda, por exemplo, no order block nessa região aqui, já se torna uma operação bem interessante, porque você pegou uma liquidez aqui para capturar a liquidez externa e aí já tende a ser um trade muito eficiente, lucrativo e preciso. Então, a primeira coisa que você precisa entender, mas como que você marcou essas regiões de liquidez? Eu nada mais do que marquei topos e fundos nivelados, que dentro do Smart Money a gente chama de equal lows ou equal highs, que isso seria nada mais do que
topos iguais ou fundos iguais. Então eles podem ser nivelados tanto na forma vertical ou na forma horizontal. Ambos são estruturas de liquidez. Que aí é a linha de tendência de baixa, né, o suporte e a resistência, que normalmente quando a gente começa no mercado são os primeiros conhecimentos que a gente vai aprendendo, né? Pelo menos comigo foi assim, creio que com você também. Talvez se você fale assim para mim hoje, AZ, mas isso aí era meu operacional completo. Então calma aí, tem muita coisa para você aprender, tem muita coisa para você acompanhar e maratonar aqui no canal. Porque se você opera suporte e resistência, linha de tendência de baixa e de alta e Fibonacci, esse é seu operacional? No meu começo também era esse. Lamento dizer, tem muito que você aprender, mas conte comigo para te ajudar nessa jornada. Mas isso aí são estruturas puramente de liquidez e só funciona em 1/3 da parte do tempo no mercado, somente em estruturas laterais, tá? E mesmo assim é um momento ali que ela vai, qualquer momento ela vai capturar. Então sempre quando a gente tiver um movimento que o mercado fizer um topo, faz o segundo topo, a gente conhece isso na análise gráfica como região de resistência. Então isso é um ponto em que o mercado tende a capturar. Tem muita gente vendida aqui. Isso daqui também tem na análise gráfica como conhecimento de topo duplo, né? Padrão de reversão. Então muita gente entra vendida aqui, vendida depois que ele perde o fundo ainda, né? E bota o stop loss acima desse topo. Pesquisa aí, topo duplo. No Google você vai ver, é simplesmente exatamente assim, o stop loss vai estar posicionado acima desse topo. Então quando o mercado, o institucional jogar o preço para cima, induzir o varejo a entrar nesse movimento, até deixar ele vir caindo, jogar uma pressãozinha ali, quando jogar aqui com tudo para cima, vai encerrar suas posições, vai todo mundo ser liquidado e aí consequentemente eles têm bastante contraparte para realizar a operação deles de venda. Quando a gente monta uma operação de venda, tem que ter compra no mercado. Então como eles montam posições muito pesadas, tem que ter a contraparte ali compradora para eles de fato virem com o mercado despejando. E aí de fato que vem várias estruturas, conhecimento de Y, conhecimento de análise institucional, tudo isso envolvido. Linha de tendência de baixa, a mesma coisa. E é o que a galera tem muita dúvida também. AZ, análise gráfica, tudo dá errado, price action, tudo dá errado. Veja algumas pessoas operando price action, análise gráfica, até tem resultado e tudo mais. Não é tudo dá errado não, galera. Smart Money é uma forma de você enxergar o mercado e principalmente a galera que tem resultado somente com análise gráfica é porque tem já esse conhecimento de Smart Money avançado, só não utiliza esse nome. Por exemplo, se você enxergar que o mercado ele tem essa manipulação, tem liquidez, tem característica, claro, você vai utilizar pontos de entrada talvez diferentes, não tão precisos quanto a análise institucional, mas não significa que você vai perder dinheiro, mas você precisa sair da cachola, entendeu? Você precisa entender que o mercado, você não vai pegar em qualquer região, você precisa ter uma visão avançada de localização de mercado. Por quê? Porque linha de tendência de baixa é isso aqui, 2 topos aqui na baixa, isso aqui é uma linha de tendência de baixa? Sim, mas você não vai vender essa linha de tendência de baixa porque, pô, não tá bem localizado, não tá numa estrutura legal, você não vai pegar aqui, mas talvez se tiver uma linha de tendência de baixa contextualizando essa resistência, essa daqui já se torna eficiente, essa aqui vai funcionar. E aí normalmente os livros que te ensinam, alguma técnica ou vídeo que você vê, te ensina esse exemplo. Só que quando você vai aplicar no gráfico, você aprendeu que é 2 topos nivelados na forma vertical, você aplica esse exemplo e não sabe por que esse dá errado e por que ali deu certo, no livro deu certo. E é exatamente por isso, você precisa ter uma interpretação de macro, micro, esse alinhamento é essencial também para você ter uma eficiência melhor nas suas operações. Mas falando de liquidez, essa daqui é a primeira questão que eu falo para vocês já diferenciarem. A liquidez interna da externa, tá? Então, sempre quando você for montar uma posição, a liquidez interna, ela se chama inducement, que dentro da análise tradicional é uma indução ao varejo entrar naquela posição. Então, quando você quiser montar uma posição, verifique se ele tem uma indução, tá? Se ele fez algum topo, alguma característica, seja na forma vertical ou na forma horizontal, pois se ele não tiver criado a indução, ele estiver vindo nesse movimento, ó, vou desenhar essa mesma coisa, só que esse movimento reto. Se ele não tiver criado essa indução, tiver vindo assim, a indução vai estar exatamente nesse topo, que aí vai estar os stop loss de que entrou vendido nesse movimento. Vai estar acima desse topo. E olha, galera, o stop loss não é necessariamente stop loss, pode ser stop gain. São nada mais do que ordens a limite. Então pensa que a pessoa está vendido desde lá de cima, desse topo. Estou vendido desde esse topo. Ela vai conduzindo a sua operação. E normalmente a condução vai ser feita por meio dos topos.
liquidez. Então, pô, o mercado tá vindo, tá perdendo topo, pô, fez mais uma queda, conduzir para esse topo. Então, quando o mercado perde esse topo, ela encerra a posição. E a posição da pessoa que está vendida é uma compra. Então, não necessariamente a grande massa vai estar com posicionamento stop loss aqui. Vai ser stop loss de quem entrou vendido nesse movimento, mas pode ser stop gain de quem está lá desde cima, entendeu? Fechando com lucro. Mas não importa, vai estar gerando muita contraparte de compra ao encerrar as posições vendidas e aí, consequentemente, o institucional vai poder abrir suas posições após isso e aí você vê o mercado de fato originando esse movimento. Para você ver isso de fato na prática, entender esse real movimento, eu vou te mostrar um exemplo prático para você ver que exatamente isso funciona dessa forma na parte gráfica. Olha aqui, exatamente essa configuração aqui no mercado hoje. Você pode conferir que o mercado ele vem trabalhando a sua movimentação de alta e depois dessa queda, essa queda foi trabalhando bem íngreme. Essa alta daqui, ele foi gerando algumas induções, alguma liquidez e ele foi trabalhando, só que ele só parou de fato e originou um movimento de baixa quando ele fez o quê? E aí eu quero que você preste atenção nos detalhes. Ele fez essa sua movimentação de alta até que ele chegou numa região de oferta, concentração de volume e região de 0,79 de Fibo institucional desse movimento de queda. E aí dentro disso a gente tem algumas questões para a gente visualizar. A primeira isso daqui é uma liquidez o quê? Você nessa altura do vídeo, que assistiu até agora, vou te fazer já uma pergunta para você treinar. Você me responde aí, é uma liquidez interna ou externa? É uma liquidez externa. Agora, essas daqui é o liquidez o quê? Interna. Então, quando o mercado faz esse movimento aqui, ele trabalha exatamente uma estrutura de Wyckoff. Ele faz o preliminar supply, faz o buy climax, automatic reaction, secundário test, up thrust e up thrust after distribution. Depois faz o LPSY, last point supply, retestando o topo do up thrust, né, após chegar na região de oferta lá, para de fato trabalhar um movimento de queda de SOW, trabalhar uma distribuição de Wyckoff. Vou deixar passando aqui na tela para vocês agora exatamente esse conhecimento na prática para você visualizar, ó, na teoria, né? Esse aqui é o exemplo na prática. Exatamente, foi isso que ele fez aqui. E aí ele trabalhou essa movimentação de queda lindamente, uma queda aí de 590 pontos. Mas aí, ao chegar aqui, você pode perceber que ele nivelou. E aí você se pergunte, Azê, mas isso aqui é o quê? É uma liquidez interna ou uma liquidez externa? Bom, nesse caso vai ter diferentes interpretações. Por quê? Porque ele vai ser uma liquidez externa. E isso daqui vai ser a liquidez interna, visto que ele está trabalhando agora no movimento, numa estrutura de queda. Então ele fez uma impulsão de queda, fez uma impulsão de alta com liquidez nessa parte, tínhamos essa região de oferta e essa daqui de cima. O preço até rejeitou essa região de oferta, mas fez mais uma captura de liquidez, jogando ele lá na de cima, continuando nesse canal, buscando a próxima order block com concentração de defesa e alinhamento da resistência também. Então é aquilo que eu falei com vocês, é LTB. E aí você pode perceber que ele captura uma liquidez interna e o alvo seria o que, galera? Na liquidez externa. Então ele vem e de fato depois toma a direção para capturar essa liquidez externa. Depois ele até busca essa order block de novo, o pregão fecha, mas se ele não tivesse fechado, qual que seria o alvo também? Capturar essa liquidez aqui externa desse movimento recente e depois também temos essa liquidez externa para ele capturar. Então sempre quando você confluencia isso nas suas operações, você tende a ter um senso de direção, um senso de alvo e as operações com muito mais precisão e lucratividade. Então sempre busque contextualizar isso nas suas operações. Isso daqui funciona em qualquer tipo de gráfico, então funciona na B3, no Forex, em criptomoeda, em qualquer tipo de gráfico que você for visualizar, visualize onde está a liquidez. Se pergunte, porque a partir do momento que você não sabe onde está, você pode estar sendo ela. Então sempre procure no gráfico para você projetar seus alvos, para você projetar suas entradas. A liquidez interna é chamada de indução, a liquidez que vem antes de um ponto de interesse, um ponto de defesa ali, e busque seus alvos para a liquidez externa. Você vai ver que suas operações vão melhorar muito mais e depois eu quero que você volte nesse vídeo ainda e deixe nos comentários o que você achou, se te agregou, se gerou alguma dúvida. Eu respondo cada um dos comentários e também vejo as sugestões que vocês deixam para os próximos vídeos para ver qual tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui e te ajude de maneira totalmente gratuita. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, não se esqueça de se inscrever e na descrição tem todas as corretoras que eu uso, que eu recomendo e que são de confiança. Vocês sempre me perguntam, Zé, qual corretora eu uso para operar mini índice, qual corretora eu uso para operar Forex, criptomoeda, tem tudo aí detalhado na descrição. É só você clicar, criar sua conta, menos de um minuto, você já consegue estar operando esses mercados aqui que eu estou te passando esses conhecimentos. Essa plataforma, vocês também me perguntam bastante, é o TradingView.
TrainView, tá? Você pode acessar pelo Google ou baixar, né? No caso, eu baixei o aplicativo, ela é totalmente gratuita também, tá? Só clicar no link. No caso, na descrição não tem um link dela, mas é só você pesquisar pelo TrainView que você consegue acessá-la. Deixa o seu like no vídeo, deixa nos comentários o que você achou e um grande abraço. Valeu!